A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero nesta hora estar compartilhando com vocês 5 tipos de pessoas que Deus não ouve as suas orações. Você deve estar se perguntando, como? Será que Deus não ouve a oração do teu povo mais? Sim. Pessoas que têm essas atitudes, você pode ter certeza que Deus não ouve a oração delas. Pessoas que têm sofrido por longos anos. Pessoas que não conseguem uma cura, uma libertação, um milagre na tua vida, porque Deus não está mais ouvindo o teu clamor, a tua súplica. E isso é muito triste, que a pessoa coloca a culpa em todos, até mesmo em Deus. Diz que Deus lhe deu as costas, que Deus abandonou, Deus ajuda o ímpio, o pecador, mas Deus deixa de lado. Esta pessoa precisa estar atenta. Se você conhece alguma pessoa com essas características, compartilha com elas. Compartilha, fala com elas com amor, com alegria, para poder ajudá-las também. Porque é muito triste chegar ao ponto a qual Deus não ouvia a oração do teu povo. Por quê? Porque o povo está com o coração orgulhoso, altivo, não desce, não se arrepende, não se conserta. Então isso é algo que me chamou muita atenção. E eu quero também a cada dia aprender através da palavra do Senhor, que precisamos nos corrigirmos a cada dia. Mas tem muitos que não aceitam, estão tão inflamados no pecado, na soberba. Eles não aceitam mais nada, nem mais ouvir a voz do Senhor quando Deus quer corrigir. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele corrige o filho a qual Ele ama. Mas tem muitos filhos que não aceitam a correção do Pai Eterno. Não acha certo. Deus está falando, está orientando. Deus está mostrando através da tua palavra. Mas essas pessoas que têm essas atitudes, elas não param para meditar para um despertamento. É tempo de receber do Senhor um despertamento. Nunca vai ter um avivamento se antes não vier um despertamento. Se não vier um conserto, não tem como. Então precisamos a cada dia buscarmos mais da presença do Senhor e pedir a Ele, como o salmista mesmo pedia: Senhor, vê se há algo em mim que não te agrada. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que me afasta de Ti. Temos que ter essa atitude. Você precisa estar atento. O Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, misericordioso, bondoso. Mas o Senhor é um Deus de justiça. E as pessoas estão esquecendo disso. Acham que Deus é um Deus que eles podem controlar a hora que eles querem. Ah, eu quero isso de Deus, Deus vai me dar. Está vivendo de qualquer maneira, se inclinando para o pecado. Aí depois fecha a porta do quarto, vai falar com Deus. Acha que Deus faz troca. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não é um Deus de troca. Ele é um Deus de milagre, de quebrantamento, de transformação. Mas Ele não é um Deus que fica negociando a salvação. Deus, Ele enviou o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Não para negociação, mas para a salvação, para a transformação de um povo, a qual Ele sabia que foi um povo que Ele mesmo criou. Então tudo aquilo que Deus cria, Deus cuida, Deus sustenta, Deus ampara. Mas Deus também precisa consertar, Deus precisa agir, trabalhar. Então temos que estar atento à palavra do Senhor. Então é certo que essas pessoas aqui, com essas atitudes, Deus não ouve o teu clamor. E fica que nem aquele povo que saiu de Israel, sofrendo no deserto. Mas não chegaram à terra prometida.
Somente Caleb e Josué, os únicos que confiaram no Senhor. Foram aqueles que confiaram na palavra do Senhor até o fim. Esses sim pisaram, entraram, tomaram posse da terra prometida. Agora todo aquele povo que Deus ouviu o teu gemido, que Deus viu como ele estava vivendo aquela vida de escravidão lá no Egito. Deus, ele entrou com a tua misericórdia, com o teu amor, sim. Mas na hora que aquele povo deveria confiar no Senhor, não. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a se levantar contra o Senhor. E Deus, ele conhece as nossas atitudes, ele conhece o nosso coração. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele tem o controle de tudo. Deus, ele é capaz de ouvir as orações. Ele pode ver os quebrantamentos, um coração quebrantado, pedindo ao Senhor uma transformação, uma mudança. Deus aceita quando queremos um agir dele na nossa vida, uma verdadeira mudança. Mas quando não aceitamos, o Senhor também, ele deixa por nossa conta. Deus faz isso. Deus, ele faz. Deus é um Deus poderoso, mas ele também, ele é zeloso. A primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa que Deus não responde à oração é aquela pessoa incrédula. Como eu falei, é aquela pessoa que não acredita. É aquela pessoa que Deus faz uma promessa e ela não concorda. Ela começa a blasfemar contra Deus. Ela começa a murmurar, como está em Deuteronômio, capítulo 1, verso 45, que diz: vocês voltaram e choraram perante ao Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Nesse versículo, nós vamos entender o quanto o Senhor estava triste com aquele povo. Moisés, ele começa ali a falar para aquele povo, lembrando que o Senhor havia prometido que os daria, iria os levar para uma terra prometida. Estava tudo certo e faria com que eles conquistassem. Assim que aproximar de Canaã 12 homens, sendo de cada tribo, foram enviados para conhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém 10 deles se assustaram, porque naquele local, os habitantes eram muito grandes, eles eram fortes, e o povo de Israel ficaram com medo, desesperados. Ora, a promessa não veio da parte do Senhor. O Senhor tinha prometido que aquele povo de Israel iria conquistar. Mesmo assim, Moisés teve que mandar espia, porque aquele povo queria ter a certeza para onde que eles iriam. Se a palavra do Senhor já estava firmada, porque teve que mandar aqueles 12 espias, um homem de cada tribo? Porque a maioria daquele povo não confiaram na palavra do Senhor, na tua promessa. Se eles tivessem confiado, não iria precisar de espia para ir lá espiar a terra, olhar como estava a terra. Eles não confiavam na palavra do Senhor. Aquelas pessoas eram incrédulas. Fugia do mandamento do Senhor, da ordenância. Vá, caminha, vocês vão passar por esse deserto, mas logo vão chegar à terra prometida. Lá vocês vão poder ter as bênçãos, plantar uma terra fértil, abençoada. Vocês vão ser felizes.
vão ter famílias felizes. Mas a pessoa, quando ela é incrédula, Deus pode falar, Deus pode confirmar, mas eles não aceitam. Eles têm que ver com seus próprios olhos, igual Tomé. Andava com Jesus, sabia tudo que iria acontecer, porque Jesus avisou. Quando Jesus ressuscitou, que apareceu para os seus discípulos, para as suas servas, Tomé não acreditou. Tomé só não viu porque ele não estava presente. Se ele estivesse presente, ele já tinha visto junto com os outros. Mas por não estar presente, quando ele chegou, ele, incrédulo, não acreditou. Jesus apareceu para Tomé também e mostrou as marcas em suas mãos, em seus pés. E ali do lado da tua costela. Tomé também era um incrédulo. Então a palavra do Senhor vai nos relatar que o Senhor não irá ouvir a oração de uma pessoa incrédula. Você já parou para pensar quantas vezes temos essa atitude? Uma pessoa, quando passa por uma enfermidade, que você ora e diz: olha, Deus diz que vai te curar. Essa enfermidade não é para a tua morte. Ela não acredita. Ela não recebe. Ela vai confiar na palavra do médico somente. Não que esteja errada. Porque o médico, o Senhor, também deu sabedoria para cuidar do teu povo, para cuidar do povo aqui na terra. Mas tem pessoa que ela é tão incrédula à palavra de Deus, que quando o Senhor fala, ela não acredita, ela acredita na palavra do homem. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, será maldito. Então, mesmo Deus fazendo a promessa para aquele povo, tratando com aquele povo não acreditava. Aquele povo precisava ver. A segunda pessoa que Deus não ouve a sua oração é aquela pessoa que não se arrepende dos seus pecados. É uma pessoa que vive constantemente errando, pecando, mas ela não aceita um conserto. Ela não aceita mudança de vida. Ela peca, ela erra, mas ela não confessa. Ela vive como se nada tivesse acontecido. Você deve conhecer pessoas assim. A pessoa, ela erra, ela peca e faz de conta que nada aconteceu. Ela ofende pessoas, ela arma contra pessoas, ela faz de tudo para prejudicar o seu próximo. É uma pessoa com coração maligno. A mente dela sempre está ali trabalhando para o mal. E ela não se arrepende. É aquela pessoa difícil de lidar. Aquela pessoa que a família toda tenta ajudá-la, mas ela não aceita. E quando precisa, acha que algo está apertando para o seu lado, ela vai orar. A pessoa que está ao teu redor toma até um susto quando você encontra essa pessoa de joelho. Nós não acreditamos na recuperação, porque não há um pedido de desculpa, de perdão. Aquela pessoa continua. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Se o fruto está podre, não adianta enganar. Precisamos nos arrepender. Se você está aí, reconheça que você pecou. Primeiro, peça perdão a Deus. Se conserta com Deus. Faça com o Senhor uma nova aliança. Mas não volte. Se ajoelha, ora como se nada acontecesse. Deus não estará ouvindo a tua oração. Você não pode estar sendo enganada. Deus não vai te ouvir. Tem pessoas que são assim. O orgulho tomou conta dela de uma tal maneira que ela acha que ela está certa.
ela está pecando, ela está destruindo o seu próximo e ela se ajoelha como se nada tivesse acontecendo. Muitas das vezes eu me preocupava muito quando eu olhava para pessoas com essas atitudes. Pessoas que armavam, caluniavam, traíam, lidava com outras pessoas, até mesmo com seus irmãos na igreja, com falsidade, traindo a confiança daquela pessoa a qual confiava, colocava até mesmo dentro da tua casa, e aquela pessoa se ajoelhava e orava aquela oração bonita, linda. Quem estava ao redor se assustava. Nossa, parecia uma oração perfeita. Mas Deus, com certeza, Ele não irá ouvir a oração desta pessoa. Ele não vai recebê-la. Porque em Isaías 59 está escrito, veja o que está escrito: o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, os seus ouvidos e seus ouvidos não estão surdos, que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Separa vocês do seu Deus. Os pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios foram mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Olha o que está em Isaías de 59, do versículo 1 ao 3. É a palavra do Senhor. Ele não está com seus braços curtos. Os braços do Senhor estão sempre estendidos. Os seus ouvidos não estão surdos. Ele está ouvindo. Mas Ele olha para o teu povo. Ele olha para aquelas pessoas que estão com as vidas erradas, pecando. As mãos estão sujas de sangue. Aqui podemos entender também que não podemos estar com as mãos sujas do sangue, a qual o Senhor nos deu para cuidar. Aqui está falando também no campo espiritual. Pessoas que destruímos, matamos com as próprias mãos, através da nossa palavra. A nossa língua está também imunda, com palavras, murmurando, tudo isso que não agrada o Senhor. Entenda uma coisa: o pecado é uma grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender às nossas orações. Por isso, escolhemos atender o desejo da nossa carne e deixamos de atender o desejo de Deus, que quer nos libertar, nos transformar, fazer de nós a cada dia uma nova criatura. A terceira pessoa é a pessoa que ignora tudo que Deus diz. É a pessoa que não está atento à palavra do Senhor. Em Provérbios, 1 diz: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas vocês não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fortalecerão das suas próprias maquinações. Essa é a palavra do Senhor para aquelas pessoas que não aceitam e ignoram o que diz o Senhor,
o que está escrito na tua palavra. Sabemos que hoje muitos estão aí falando que a Bíblia está toda errada, que a Bíblia está mal escrita, tem que atualizar. Mas a palavra do Senhor, ela toca em nosso ser. A palavra do Senhor, ela tem esse poder. Quando você precisar de ouvir a voz do Senhor, faça você mesmo um propósito com Deus. Chama a Deus, clama por Ele e pede para Ele falar através do teu Santo Espírito, através da tua palavra. É algo sobrenatural, ninguém explica a Deus. Ninguém consegue explicar o querer, a vontade, o poder de Deus. Pode todo mundo quiser falar, mas quem já teve experiência de abrir a Bíblia e Deus falar claramente, como se Ele estivesse ali do teu lado, como se fosse uma pessoa mesmo, real, trazendo até você uma resposta. Como que a Bíblia, a palavra do Senhor está incompleta? Não tem como. Quem já ouviu a voz do Senhor não se confunde. Ele sabe. Ele tem experiência. Ele já teve o contato, a intimidade. Você precisa ter um sinal da parte de Deus. Faz prova de Deus. Se você que acha que a palavra do Senhor precisa ser atualizada, transformada, mudada, para estar em total acordo com a tua vontade, com o teu pecado, faz prova com Deus. Eu duvido se o Senhor não vai falar contigo. Claro que Ele vai. É porque muitos conhecem a letra, mas a presença do Espírito Santo é para quem deseja, é para quem é filho, é para quem é filho. Só quem é filho entende a palavra de Deus. Só quem é filho entende e sente a presença do Espírito Santo. Quem não é filho não consegue. Quem só é criatura de Deus não consegue. Ele não consegue ter uma vida a qual a palavra do Senhor ensina. Ele não consegue aceitar a palavra de Deus, que é vida eficaz, transforma, porque a palavra de Deus se transforma quem quer ser transformado. A palavra de Deus tem esse poder para quem quer. Agora, para quem quer estar inclinado para o pecado, servindo a Satanás, a palavra do Senhor precisa ser atualizada. Porque essas pessoas não querem ter uma vida transformada, acha que a palavra do Senhor tem que mudar para engrupar o mau caráter delas, as atitudes pecaminosas. Por isso, elas não querem se agrupar à palavra do Senhor. Elas não querem aprender através da palavra, mas quer transformar a palavra de Deus a favor do teu pecado, da sua imundície. São essas pessoas que não aceitam ouvir a palavra do Senhor. São pessoas que, quando você até mesmo vai evangelizar, elas se transformam. Parece que você está levando algo para manchar a conduta delas, para ofendê-las. Não, pelo contrário. A palavra do Senhor, ela liberta. Mas nem todos vão aceitar, né? Nem todos vão aceitar. E a quarta pessoa que Deus não ouve a sua oração, é aquela pessoa que não honra seu esposo, não honra sua esposa.
É aquela pessoa que tem um coração mesquinho, uma pessoa miserável, uma pessoa que ela quer tudo para ela, uma pessoa que fica debaixo de mentira, de engano, uma pessoa que trai a sua esposa, o seu noivo, a sua noiva, a sua namorada que está aí, iludida, se preparando para casar. Esta pessoa que não respeita o seu próximo, o seu companheiro ali, esta pessoa também, não adianta que Deus não ouve a tua oração. Maltrata, lança a palavra de maldição, esconde dinheiro, deixa o seu parceiro ou sua parceira infeliz, gosta de humilhar. Ele tem prazer, ou ela tem prazer de humilhar, dá valor a elogios de fora, mas aquele ou aquela que está aí do teu lado, vivendo há tantos anos uma vida difícil, uma vida de miséria muitas das vezes, uma vida a qual ela não pode, ela não consegue sobressair, porque esta pessoa está aí aniquilando o projeto dela, aniquilando os seus sonhos, aniquilando a sua felicidade, a sua alegria. Tem pessoas que são assim. Ela destrói teu companheiro. Ela destrói. As atitudes dela destrói. Mas do portão para fora anda de mão dadas. Lá fora elogia perto dos amigos. Manda colocar a roupa melhor que tiver para se aparecer. Agora dentro de casa não dá atenção, não tem amor, não tem carinho, não tem respeito. Não adianta. Não adianta orar. Não adianta se iludir. Deus não irá ouvir a oração desta pessoa. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. O apóstolo Pedro disse: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas, com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e como herdeira do dom da graça da vida. E da mesma forma, que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que o apóstolo Pedro está aqui nos ensinando. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Trata-as com honra, como parte mais frágil, e como herdeira do dom e da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nesta passagem, Pedro fala a respeito da importância do casal viver em harmonia em seu lar. Essa é a grande importância desta mensagem, que o casal venha viver em harmonia, com alegria, com respeito. Por mais que nesse versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois, hein? Tanto a mulher como o marido. Tem que ter uma vida, um convívio feliz, um ambiente saudável, a qual vocês estão criando seus filhos. O casal, os pais, tem que ser o espelho para os filhos. Tem muitos pais que estão destruindo a sua família. Estou falando aqui da parte do homem, como da parte da mulher também. Estão destruindo seus filhos. Eles estão olhando a sua conduta, os seus erros, suas falhas. Aí quando eles erram, porque está aprendendo com o espelho, aí a pessoa, você vai corrigi-lo. Por medo, eles não vão responder nada. Mas o olhar deles, você vai entender o recado que ele está te transmitindo. Eles estão querendo dizer: pai, você não tem caráter. Mãe, você não tem caráter, você não tem respeito. Está me cobrando, mas vocês não fazem.
O olhar do filho diz tudo para os seus pais. A atitude dele naquele momento, que está apanhando, que está sendo corrigido por um erro. Eles não podem falar com sua boca, mas o teu coração, o teu pensamento está falando muito alto. Devemos tomar cuidado. Quantos filhos que pensam em, quando ficar de maior, sumir, fugir da casa dos pais. Muitos têm até mesmo essas atitudes, ainda criança, porque não conseguem olhar nos seus pais uma liderança preparada, com honra, com caráter, para tentar ensinar algo para eles. Então isso aqui é muito sério. A palavra está dizendo que temos que observar, tratar, viver com uma vida digna, uma vida respeitosa, uma vida a qual quem está do teu lado tem prazer, tem alegria. Devemos a cada dia estar buscando a presença do Senhor, para que o nosso lar seja um lar de paz. Então, se você é casado, saiba que é muito importante que você viva em paz, como eu estava falando, com o seu companheiro, com o seu esposo ou esposa, porque isso, além de ser bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. Você está entendendo? Como que você consegue fazer a obra do Senhor? É muito difícil. É pela graça e pela misericórdia. Quando o seu companheiro, quando a sua companheira não te trata com respeito, não te dá uma devida honra dentro de casa, você tem que cumprir o chamado do Senhor. E essa pessoa não quer nada com Deus. Além de não querer nada com Deus, não está respeitando a palavra de Deus. Esta pessoa faz de tudo para te destruir, para fracassar o teu chamado. Então você tem que orar, porque não é fácil lidar com esse tipo de pessoa. Porque se nem Deus escuta a oração dela, nem Deus escuta. Olha como é difícil. Se Deus não está escutando a oração dela, para que haja conserto, arrependimento, que não está tendo da parte dela, como você aguenta? Como você suporta? Eu vou falar algo muito especial para você. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe o que você vive. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe o que você vive. Então ora, jejua, busca o Senhor. Ele vai te fortalecer. Ele vai ser teu esposo por excelência. Ele vai ser o teu companheiro em todas as ordens. Ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Quando você sair para fazer a obra dele, ele vai destruir essas flechas, a qual o esposo lança pelas costas da sua esposa. A esposa também lança pelas costas do esposo, que sai para fazer a obra, para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, para visitar. E é muito triste quando você olha para trás. Quando você olha para trás, tem alguém em seu lar, dando lugar ao diabo com força, sendo companheiro de Satanás para te destruir. Alguém a qual era para estar aí do teu lado, te ajudando, te fortalecendo, te chamando. Não. Essa pessoa você não consegue ter ela do teu lado, a não ser para tentar te destruir, te ofender, te humilhar. Mas Deus é contigo, não para. A quinta e a última pessoa é aquela pessoa hipócrita. Vamos ver agora outro texto da profecia de Isaías, que nos ensina muito sobre o coração que Deus não responde. A oração que Deus não responde. Para isso, quero ler com você
Isaías, capítulo 1, do 11 ao 15, que diz assim: para que me oferece tanto sacrifício, pergunta ao Senhor, para que pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha a palavra do Senhor que se encontra em Isaías, capítulo 1, do 11 ao 15. São 5 tipos de pessoas que têm essas atitudes. Deus não ouve as orações. Se você faz parte desse grupo, em nome de Jesus, ora, se arrependa, confessa e deixe para que você venha alcançar a misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus possa permanecer nos abençoando. Não se esqueça, estamos aqui para aprender mais da parte do Senhor. É tempo da transformação de Deus sobre a nossa vida. É tempo de você buscar e conquistar um novo coração. Peça ao Senhor que Ele te dá, em nome de Jesus.